Questão 168 do Enem de 2017, segunda aplicação, 175 a questão na verdade. É o seguinte que ela diz, ó. O marceneiro recebeu a encomenda de uma passarela de 14,935 metros sobre um pequeno lago conforme a figura 1. A obra será executada com tábuas de 10 centímetros de largura. Ou seja, gente, a gente já tem duas unidades de medidas diferentes aqui. Nós temos uma em metro e temos uma em centímetro. E aqui a gente continua. Questão com o comprimento necessário para a instalação, deixando esse espaçamento de 15 milímetros. Então, cada uma está em uma unidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui ó, é pegar esse valor e passar para milímetro, porque vai ficar mais fácil. Vai ficar 14.935 milímetros. Vou passar também os 10 centímetros de largura para milímetros, que vai dar 100 milímetros, tá? E os 15 eu vou deixar aqui. Agora a gente vai entender a situação. A passarela dele tem que ter 14.935 milímetros, ou seja, de uma ponta a outra tem que ter 14.935. Se fosse uma tábua do ladinho da outra, sem espaçamento, uma do ladinho da outra, seria fácil de a gente fazer, porque era só dividir os 14.935 por 10. A gente acharia quantas tábuas precisaria. Só que não dá nem uma divisão exata, né? Então o que a gente precisa saber? Levar em consideração esse espaçamento. Então, se a gente não tivesse espaçamento, a gente teria os 100 milímetros vezes a quantidade de tábuas que eu vou chamar de N, e isso daria igual a 14.935. Só que a gente tem um espaçamento, então a gente precisa acrescentar um espaçamento aqui, e isso aqui agora vai dar o tamanho da passarela, que é 14.935 milímetros, que eu não vou botar nem um milímetro aqui, tá? Agora tá certo. Por quê? Porque aqui você tem o tamanho da tábua vezes a quantidade de tábua, mais os espaçamentos entre as tábuas, isso dá 14.935, que é o espaço da passarela, que é o tamanho da passarela que ele quer. E aqui fica fácil, porque esse espaçamento, na verdade, gente, é o seguinte. Se eu tiver uma tábua só, não vai ter espaçamento. Mas se eu tiver duas tábuas, deixa eu desenhar outra tábua aqui. Se eu tiver duas tábuas, olha o espaçamento que eu tenho um espaçamento. Se eu tiver três tábuas, eu vou ter dois espaçamentos. Então a quantidade de tábuas é sempre a quantidade de espaçamento, me perdoe, é sempre uma a menos da quantidade de tábuas. Então, se eu tinha duas, eu tenho um espaçamento. Se eu tenho três, eu tenho dois espaçamentos. Então o espaçamento sempre é uma unidade a menos da quantidade de tábuas. Então o que é que significa aqui? Que esse espaçamento aqui, ele vai ser o tamanho dele, que no caso é 15 milímetros, vezes a unidade, a quantidade que tem. Só que a quantidade não é N. A quantidade é N menos 1, como eu acabei de falar. O espaçamento é sempre a quantidade de tábuas menos 1. Então a quantidade de tábuas é N, então o espaçamento vai ser N menos 1 vezes o tamanho dele. Mais o 100N, que é na verdade o tamanho da tábua vezes a quantidade de tábuas. Isso agora aqui dá 14.935. E agora a gente vai levando a conta, ó. Dá para fazer uma distributiva aqui, então a gente vai ficar com 100N mais 15N menos 15 é igual a 14.935. Portanto, isso aqui vai ficar 115N é igual a 14.950, que vai ficar 14.950 dividido por 115, que isso aqui vai dar 130 tábuas necessárias para construir essa passarela. Se eu não quisesse fazer por essa lógica, tem uma lógica mais rápida. Qual é a lógica mais rápida? Se eu não tivesse esse espaçamento, vocês concordam comigo que a quantidade de tábuas que a gente teria seriam 140? 140 tábuas e mais um pouquinho. Porque 140 tábuas vezes 10, a gente encontraria 140 tábuas vezes 100, a gente encontraria 14.000. Ou seja, próximo do valor que eu quero. Então precisa de um pouquinho mais de tábua. Só que como a gente tem um espaçamento, então o espaçamento reduz a quantidade de tábua para dar esse espaçamento. Então só pode ser uma quantidade menor. Então 130. Dava para ir por essa lógica, tá? 140 seria a quantidade de tábuas que a gente tem. Só que como tem um espaçamento, então as quantidades de tábuas vão ser reduzidas. Reduz um pouquinho só. E aumenta o valor final. E aí seria 130. É mais uma lógica para vocês terem aí em mente. Caso alguém pense assim, para ser mais rápido, tá? Então a questão tá aí. Valeu. Vamos para a próxima.